Para todos, obrigado pela presença neste webinar com os arquitetos Diogo Bornai e Cristina Veríssimo, a quem agradeço desde já a oportunidade de estarem presentes neste webinar e aprendermos com o seu trabalho ao longo destes anos do ateliê. Eu vou fazer só uma breve apresentação do ateliê, depois darei a palavra ao Diogo e à Cristina, e depois no final teremos uma breve apresentação da Ana Feliciano por parte da Polirrey. E podem ir fazendo questões no nosso chat, que depois eu transmitirei quer ao arquiteto Diogo, quer à arquiteta Cristina, ou à Ana Feliciano por parte da Polirrey. O Ateliê CBDB foi criado pelos arquitetos Cristina Veríssimo e Diogo Bornai em 1999. Cristina Veríssimo é licenciada em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, é mestrada em Arquitetura pela Universidade de Harvard. Trabalhou com os arquitetos João Luís Carrilho da Graça em Lisboa e Zaha Hadid em Londres. Tem sido júri de algumas conferências em escolas de Hong Kong, Europa, Argentina e Estados Unidos. É assistente convidada da Faculdade de Arquitetura, assistente convidada da Dalhousie University School of Architecture, Canadá, desde 2012. Diogo Bornai é licenciado em Arquitetura na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, é mestrado de Arquitetura em História da Arquitetura Moderna pela School of Architecture and Planning da Universidade College em Londres, trabalhou em Lisboa, Londres e Macau com o arquiteto Manuel Vicente, tem dado aulas e conferências em escolas de Hong Kong e Europa. É assistente da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica e até 2002 foi diretor e professor associado da Escola Faculdade de Arquitetura e Planeamento da Universidade de Dalhousie, no Canadá. O trabalho que tem vindo a desenvolver abrange projetos públicos e privados, projetos urbanos, novo edificado, reabilitação de edifícios antigos, interiores e estruturas efêmeras, focando-se principalmente no papel social da arquitetura de caráter público. A prática profissional do ateliê baseia-se numa pesquisa arquitetónica em cada projeto, é entendido como um campo de experimentação aberto e todos os intervenientes envolvidos no processo. Esta abordagem permite explorar formas contemporâneas de fazer arquitetura, entendendo-a como parte de um amplo contexto físico, social e cultural e tendo em conta a experiência e a percepção individual e coletiva do espaço urbano. O ateliê tem sido reconhecido a nível nacional e internacional através da atribuição de prémios da presença em exposições e da publicação do seu trabalho. O ateliê desenvolve a sua atividade em todo o território continental de Portugal, com colaborações pontuais para o território de Macau, Angola e Moçambique e outros países europeus, destacando-se concurso internacional ganho para o futuro projeto do Tribunal Supremo de Moçambique, atualmente em construção. Os arquitetos foram curadores gerais da Trienal de Arquitetura de Lisboa em 2022. Portanto, um percurso extenso já, e agora passaria a palavra ao Diogo e à Cristina para nos ajudarem aqui nesta próxima meia hora e pedir aos convidados, se quiserem ir colocando alguma questão para depois irmos debatendo no final, também fica já a sugestão. Muito obrigado, Diogo e Cristina. Obrigado, Hélder. Estamos muito contentes de estar aqui. Isto é curioso porque estes webinars depois deixam-nos ver pessoas que já não vemos há imenso tempo. Estamos a ver aqui no chat algumas pessoas que inclusive trabalharam connosco, que eu acho que isto é muito agradável. Portanto, boa tarde a todos, é um prazer estarmos aqui. Esta ideia de alguma maneira haver uma relação com a indústria é fundamental para o nosso ateliê, porque não é só esta ideia da prescrição, é esta ideia de trabalharmos em conjunto e, no fundo, também adaptarmos aquilo que a indústria pode oferecer como potencial às especificidades de cada projeto. E vamos mostrar alguns casos em que vocês vão perceber o que é que eu quero dizer com isto. Diogo, não sei se queres começar a falar dos temas. Boa tarde, obrigado pelo convite e eu só repetir um pouco o que a Cristina disse, porque genuinamente estamos bastante, digamos, emocionados até de ver pessoas aqui assim. Há pouco falava do Pedro Leger, o Bruno que também está aqui assim, que são pessoas que são colegas, são amigos, e com quem temos partilhado percursos, vidas, algumas ideias. O que nós mais ou menos pensámos para hoje
foi, mais do que fazer uma apresentação de um ou outro projeto, tentarmos fazer um passeio pelos nossos temas, pelas nossas ideias, pelas perguntas que nós temos em cada projeto, ou que procuramos fazer em cada projeto, e passear por um percurso de 14 ou 15 projetos. Não os vamos explicar em detalhe, mas vamos procurar, através na nomeação destes temas, destas inquietações e dos desenhos que vamos, ou imagens, fotografias, que vamos mostrando, procurar de alguma maneira fazer esta ligação entre o nosso trabalho como arquitetos, as oportunidades que cada projeto nos dá, e um pouco como é que nós procuramos que estes temas nos acompanhem, que os temas cresçam, e que nós, obviamente, que os projetos e que nós próprios possamos crescer com estes temas. O trabalho do ateliê centra-se maioritariamente sobre arquitetura pública, esta relação que digamos, a nossa profissão, o nosso ofício, a nossa disciplina tem com a comunidade, com a sociedade. Esta dimensão do modo como o nosso trabalho pode ter um impacto que nós esperamos que seja, para além de positivo, mas seja construtivo, que possa ou melhorar condições de habitabilidade, ou resolver algumas questões de necessidades de instituições, ou de melhorar, se quisermos, a vida de uma família. Nós procuramos estruturar isto um pouco cronologicamente, porque foi talvez a maneira mais sucinta de passearmos de projeto em projeto, como quem passa a expressão, conta um pouco a história de uma família que, como os ateliês que têm alguns anos de idade, começa por ser um pouco numerosa, mas temos temas, como já referi, e ideias que acho que nos acompanham, nos têm acompanhado ao longo do tempo. E agora vou partilhar o ecrã para começarmos esta viagem. Começamos pelo fim. Tirar aqui o som um pouco da frente. O que nós decidimos preparar foi, como já referimos, esta ideia de tentar nomear e aproveitar esta oportunidade para também tentarmos fazer uma mini-síntese sobre aquilo que nos acompanha ao longo deste tempo. Portanto, já referimos um pouco esta ideia do espaço público, da arquitetura pública. Interessa-nos muito explorar estas ideias da continuidade, que a arquitetura relaciona-se sobretudo para fora, obviamente que tem o seu espaço próprio disciplinar, o seu conhecimento que lhe é intrínseco, mas como costumamos dizer, se não tiver generosidade, para pouco serve. Interessa-nos muito este espaço próprio da profissão, da disciplina, mas também, sobretudo, interessa-nos a sua relevância para com aquilo que lhe é externo, de algum modo, que é a sociedade. Interessa-nos também sempre perceber este espaço de continuidade, de fluidez, e como, através da configuração dos espaços, da sua materialidade, se consegue, digamos, construir relações que procuramos que sejam claras, que tenham alguma objetividade e que permitam às pessoas, por si próprias, estabelecer também depois o seu quadro de afetividades, de empatias com estes espaços. Uma das coisas que também procuramos sempre é este entender do lugar, o espaço que nos congrega e o espaço que permite, digamos, nós, enquanto comunidade, nos juntarmos e
celebrarmos algo que faz parte da própria vida. Este primeiro trabalho que nós temos para mostrar é o Centro Cultural do Cartacho. É um trabalho que está localizado na praça principal, entre vários edifícios que fazem a frente urbana. Este trabalho temos uma dimensão muito apartada para a ambição do programa, e aquilo que se procurou foi, ao elevar o auditório e ao fazer com que o foyer, ao nível do piso térreo, ocupasse toda a largura deste lote, permitir que houvesse uma forte relação entre o espaço e a praça, digamos assim, que é uma praça de grande escala, para o edificado que está presente neste espaço, e estabelecer esta relação de continuidade entre o interior e o exterior. Isto passa pelo cuidado que tivemos em que os caixilhos são embutidos no pavimento, em que de facto ao nível planimétrico, digamos assim, dos planos, independentemente da matéria ser diferente, há este cuidado de estabelecer estas transparências. Também no cartaz surgiu esta oportunidade de desenharmos uma casa para uma família, e aqui o tema foi, num lote que tinha mais ou menos pouco mais que 6 metros por 30 e tal metros de profundidade, 6 metros de largura, procurar construir um percurso longitudinal que permitisse que as pessoas pudessem atravessar a casa entre a rua e o jardim, e ao longo desses percursos, maioritariamente longitudinais, indo descobrindo espaços diferentes da casa. Há este primeiro momento de compressão, e depois há um momento, portanto, de abertura para uma sala superior, e depois, mais uma vez, através desta relação das cotas, um movimento de compressão para a sala de estar e para a relação que este espaço tem com o jardim que está atrás. E percebemos aqui, através do uso da cor e do material proveniente como um material contínuo, que há esta ideia de estabelecer espaços que são nomeados pelas suas diferenças, mas também um material que permite estabelecer grande continuidade entre os diferentes espaços da casa. Este é um projeto que também ganha em concurso. Vocês vão ver que daqui dos projetos que nós vamos apresentar, a maioria são concursos públicos. Eu percebo que o concurso às vezes tem este risco de não vir a acontecer ou não virmos a ganhar. Para nós é sempre uma maneira de fazer investigação, isto é, nós escolhemos os concursos de modo a testarmos coisas que nós queremos que a equipa desenvolva, ou até nós próprios estamos curiosos em perceber. Claro que vocês também vão ver a diversidade, neste caso tratam-se de residências para idosos, que era uma coisa que nos interessava perceber, como é que se habita numa idade mais madura, e realmente a localização disto tinha uma particularidade, digamos que é uma área da zona de Oeiras, do município de Oeiras, que tem problemas de segurança, etc. E, portanto, a ideia de criarmos um jardim na retaguarda para que as pessoas pudessem vir estar cá fora, mas estarem sossegadas e seguras, era importante para nós. A organização disto é muito simples, nós temos uma métrica muito rigorosa, organizamos o piso térreo como que se fossem caixas que de alguma maneira organizam o programa, que são importantes para eles, as salas de convívio e a administração estão neste piso, e depois na parte inferior do slide está o jardim. A introdução do material, que é o material que era ardósia, que neste caso foram restos de ardósia, portanto era um material muito barato. Também as nossas obras têm isso muito em conta, que é como é que fazemos muito com pouco dinheiro, porque as obras públicas têm uma restrição enorme a nível monetário, mas criámos aqui uma regra nesta irregularidade que esta pedra tem, conjugada por um material que é mais luminoso, que é mais plano, enfim, há aqui um contraste e o uso da cor que vai aparecer imenso nos nossos projetos. Aqui o que nós fizemos também é que
num edifício em que o programa é muito repetitivo, como é que o espaço público pode ser um espaço de agregação e de convívio entre todos. E realmente vocês vão ver nesta passagem rápida que há uma série de vazios, nesta ideia dos vizinhos se encontrarem e se conversarem, e o espaço que aqui vem nesta maquete, que é um corte por esse espaço central, mostra estes vazios de comunicação entre os átrios. Claro que isto também tem aqui um valor de sustentabilidade, porque permite que haja uma ventilação transversal e que este edifício tenha pouco recursos a energias mecânicas. As infraestruturas também foram colocadas estrategicamente num piso, vocês vão perceber que as entradas vão sempre rodando, mas as infraestruturas estão sempre localizadas no mesmo ponto, o que torna isto bastante barato, embora a diversidade seja grande. O uso do azulejo na fachada, de um lado na fachada sul azul e neste lado na fachada norte vermelho. E agora, este é outro concurso que nós fizemos, e infelizmente ficámos em segundo lugar, temos imensa pena, mas era este Fórum do Oeiras, que é um projeto que para nós foi emblemático, porque tinha esta sensação, esta ideia de localização de um lugar e destas interligações num espaço que é muito administrativo e se calhar formal, como é que nós conseguimos de alguma maneira organizar o programa através de um átrio central, em que permite ter uma ligação com todos os intervenientes, e basicamente o que faz é que todos se conjugam para esse espaço que é um espaço agregante e que vai ligar também à paisagem. Este outro trabalho, um projeto também de concurso, em que ficamos em segundo lugar, tinha esta ideia face ao programa de uma escola de música, como é que se estabelece um lugar onde os futuros promissores praticantes da aprendizagem da música se pudessem encontrar. Este é um edifício que estava pensado para a cidade de Coimbra, numa das artérias de acesso à cidade. O que nós pensámos foi que, através de um conjunto de vazios estrategicamente localizados, poderíamos sim estabelecer este sentido de comunidade e este sentido de variedíssimas geografias que nós denominamos como musicais, em que as pessoas, mediante os seus instrumentos, podiam se encontrar ou coletivamente ou mais individualmente para poderem tocar individual ou coletivamente. Portanto, temos esta ideia destes percursos em forma de espiral que permitem que o percurso que as pessoas se façam fosse sempre à volta deste grande pátio central. Outro concurso também que ficámos em segundo lugar, para o Museu de Arqueologia de Foscoa, e aqui esta ideia central numa paisagem bastante forte, como é que se constitui um lugar que não fosse fechado em si próprio, mas que fosse suficientemente abrigado para permitir que as pessoas se sentissem, digamos, para repetir agora esta palavra, abrigadas, mas acolhidas neste lugar quando a paisagem é fortíssima. E o que nós tínhamos aqui, sim, esta ideia do programa mais do cotidiano, mais relacionado com a paisagem, com o piso inferior, e o programa do museu mais fechado, um piso suspenso. E aqui, esta digamos, imagem, esta perspectiva deste espaço, que se procurava ser um espaço fortemente identificado na sua gênese, na sua tipologia, mas também em abertura generosa para com uma paisagem que sempre achámos que era espetacular. Depois de termos testado esta ideia do que é habitar um espaço muito reduzido para idosos, houve outro concurso ao lado deste de apoio que nós concorremos e ganhámos, que era, neste caso, habitação, 40 fogos para famílias muito novas. Ao contrário de apoio, que é muito mais introvertido, digamos, que é a procura de lugares em que eles possam estar acolhidos e protegidos, aqui neste dos 40 fogos é exatamente ao contrário, é abrir para a paisagem, é a relação com o exterior muito franca, e inclusive é este habitar com janelas ou varandas corridas que de alguma maneira permite que as famílias tenham outra relação com o exterior. Portanto, isto no fundo era um bloco bastante longo
que se pousava numa paisagem que é muito topográfica, mas na qual nós na imagem direita vocês percebem que arranjávamos uma plataforma que no fundo era um espaço de acolhimento das famílias e de encontro com as crianças e de brincadeira. E depois nessa organização há uma série de percursos que são interligados, portanto esta ideia que isto não é um espaço, digamos, contido e fechado, mas que sim tem hipóteses de se ligar à estrutura da paisagem do espaço urbano. E estas cotas, digamos, que eram adoçadas a esta topografia e que depois se abriam completamente para este espaço central que era aberto e que é um jardim neste momento. O próximo trabalho é da Universidade de Coimbra, em parceria com o do Bruno Drey, que está aqui também connosco. Olá, Bruno. E o que este trabalho basicamente procurava é um projeto que reúne um conjunto bastante diversificado de departamentos e de programas no Polo 3, portanto, de Medicina da Universidade de Coimbra, muito próximo da praça central deste polo, e o que nós procurámos foi construir um espaço que permitisse que a organização do programa fosse bastante simples, mas que através de um conjunto de vazios estrategicamente localizados, que esta densidade de programa pudesse ser identificado e diferenciado e percepcionado pelas as diferentes comunidades, os diferentes departamentos que iriam aqui conviver. E aqui é um pouco através desta estratégia de introduzir percursos vazios, eixos visuais, que permite, que na nossa perspectiva, que poderia permitir que o modo como este edifício iria ser vivenciado iria ser bastante particular, e um edifício que, em vez dos departamentos estarem, digamos, como se fossem silos isolados nas suas próprias problemáticas, que houvesse estes vazios que os pudessem congregar e os aproximar. A Bracamp Freire é um concurso que também foi ganho e que está construído e que basicamente este concurso tem aqui uma premissa interessante, que é, nós se calhar aqui falamos um bocadinho como é que é o nosso processo de trabalho, e basicamente é o entendimento do lugar, o entendimento onde há aqui uma linha de fecho, uma relação com o vale, e como é que o futuro edifício, que neste caso era uma escola existente, mas que houve subtrações. Este é o diagrama da escola existente com as respectivas entradas, houve a subtração daquele volume que vocês viram, e agora a azul percebe-se o que é que nós incorporamos, sendo que o que está cinzento existe e que faz parte também desta métrica do nosso trabalho. A topografia era bastante acidentada e nós retirámos esse problema, criando, digamos, rampas com acessibilidade mais universal, mas que ao mesmo tempo também fluísse mais com a paisagem. As entradas mantiveram-se no sítio em questão, criámos este sentido do Learning Square, que é como é que os alunos estão juntos num espaço importante, criámos a ideia do Learning Street associada à ideia do Learning Square, e como é que isto se adoça à dita ligação com o vale visualmente, mas também a nível climático, porque esta relação de ventos é importante. As entradas, os fluxos de entrada, isto foi uma maquete gigante que nós fizemos e que foi também um processo de trabalho para nós. E agora aqui o que nos pareceu interessante foi quase pegar nesta ideia do jogo das crianças, que é um módulo que neste caso passou a ser a sala de aulas, que nós estudamos minuciosamente de modo a poder nas suas proporções ter diversos tipos de utilização e de mobiliário, e depois o que fizemos foi repetir esse módulo. Portanto, a escola tem sempre a mesma sala de aulas, embora vocês vão ver, e a sala de aula é bastante austera, isto é um espaço neutro a nível da cor, tem a iluminação necessária, que foi extremamente estudada por nós, e depois ela é uma repetição, mas de repente há determinados momentos, que são estes avermelhos, que nós chamamos os espaços de estudo informal, e que cria uma dinâmica e que corta um bocadinho esta monotonia que é os corredores e que são os espaços da sala de aulas.
Esses espaços são bastante dinâmicos. Aqui do lado esquerdo têm o que é o auditório e que acusticamente escolhemos um mosaico, já vamos falar um bocadinho a seguir, mas foi um trabalho com a indústria interessantíssimo, de modo a criar um sistema de acústica nesses mosaicos. Isto é um corredor que tem como vê neste caso e muitos dos nossos casos, o material da construção é quase o material de acabamento, como é que com muita pouca coisa se faz muito, o uso da cor como material. Isto é uma transposição pelo corte, vocês percebem que é quase um espaço piramidal e que permite ser uma referência para os alunos dentro deste rigor. Como é que nós estudamos lugares que são para grupos mais pequenos, para eles terem a sua intimidade ao longo da escola, a luz, aqui a importância da luz, espaços também de estudo informal, mas que podem ter outra função, quase de serem um pequeno auditório. O uso da cor, que trabalhamos com consultores, que é neste caso o João Nuno Pernão, que é um professor universitário, arquiteto, e que nos ajuda imenso na seleção da cor. E depois como é que nós, não só através da cor, mas com o estudo de um filtro, que é neste caso a proteção solar, nós introduzimos a cor, sendo que a cor é uma cor que não é direta, é uma cor que é no fundo refletida. E isso interessa-nos, portanto, nenhuma destas cores que vocês estão aqui a ver à direita nas imagens, vocês estão a ver o reflexo da cor, a cor nunca a vê. Pronto, isto são mais exemplos do que é esta ideia do estudo com a indústria. Foi-nos sugerido um bloco de cimento que era usado para estacionamento sem grande qualidade. Nós fizemos uma conversa com a indústria ou com a empresa que fornecia isto e conseguimos adaptar este tijolo com alguma diversidade na maneira como foi ajustado, de maneira a criar estes pontos no próprio edifício. O pórtico é um espaço que é o tal que liga a praça ao vale e que para nós era um espaço de conversa e de estadia dos estudantes. Estas formas bastante mais orgânicas não são formas, como é que se diz, abstratas, são formas que foram estudadas com o corpo humano e, portanto, os alunos estão sentados em espaços que são confortáveis, que é para estarem reclinados, que é para estarem mais direitos, e os espaços têm essa diversidade. Podes avançar? Esta é dita Learning Square, que tem esta qualidade de ter espaço verde, mas sobretudo é um espaço que tem uma calma e um sombreamento que lhes permite estar. Nós aqui também trabalhamos com alguns elementos da indústria, nomeadamente esses prumos verticais, que não são mais de calhas de esgoto, que nós propusemos que passassem a ser elementos de fachada e passaram a ser, e depois o interior também, o uso de praticamente com muito poucos revestimentos, mas a cor aqui a ter um papel interveniente e a ser um espaço de uma dignidade e de um entendimento também da escala da criança, que é o caso de, aqui vemos o uso diário destes espaços com crianças mais pequenas, a subir e, portanto, de ser, digamos, confortável para elas. Este próximo projeto, por acaso eras tu, mas já estamos. É o Museu do Tapete de Arraiolos, feito em parceria ou coautoria com o Tiago Filipe Santos, e este é um espaço que se encontra no centro da Vila de Arraiolos, dedicado a um tema que tem o próprio nome da terra, e aqui o que nós procuramos foi, ao estudar o edifício existente, percebemos que havia um átrio que era possível ser quase que esculpido, é isto que nós vemos aqui na imagem do lado direito inferior, baixo, e que através, digamos, desse novo vazio, que era possível interrelacionar todos os percursos feitos, quer no piso inferior, quer no piso superior, um pouco em torno deste átrio, sendo este espaço o espaço ao qual nós voltávamos sempre, enquanto estávamos a percorrer o espaço expositivo em Lugo. E aqui esta curiosidade de trabalharmos com consultores que têm feito muita investigação à volta deste tema, destes padrões, e ter nomeado um padrão que depois foi utilizado como inspiração para uma fachada
que basicamente é composta por painéis de alumínio perfurado por laser, que permite que haja um sinal também de uma certa contemporaneidade perante esta praça, desta nova intervenção. Por trás destes painéis temos o espaço educativo. Este outro concurso, feito também aqui em parceria e coautoria com o ateliê LGLS, com o Pedro Gaspar, Nuno Gaspar e António Santos, e este é um edifício em Telheiras, perto da Escola Alemã. Nós ganhamos este concurso, e aqui este tema do espaço central do pátio, que é o recreio, onde as pessoas de múltiplas idades se pudessem encontrar. Este projeto tinha este desafio também de estar acoplado a um convento abandonado desde há muitos anos, com uma intervenção numa ala norte dos anos 50, 60, do ponto de vista desta sua estrutura muito, muito pobre, e que procurou também construir um conjunto de pátios diversificados para que a vivência destes espaços pudesse ser bem diferente mediante a geração e a idade das pessoas. Isto é uma imagem deste espaço central. Portanto, temos salas de aulas, percursos, salas de convívio, acessos entre o convento e o edifício novo, sempre à volta deste espaço, e também dispositivos como a escadaria e bancos que permitem que as crianças possam aqui brincar e aqui permanecer. Num dos topos temos todo um sistema de rampas que permite também um fácil acesso para pessoas com mobilidade condicionada, mas que sobretudo permite unificar os diferentes corpos deste edifício, permitindo também que as pessoas circulassem em torno deste pátio. Isto é uma imagem de síntese, temos telheiras ao fundo e temos esta ideia da cota, da cobertura do edifício. Temos um grande corpo do lado direito, que é o ginásio, mas esta preocupação de que a presença, digamos, na paisagem daquilo que era o convento antigo fosse o mais preservada possível. Este é o outro concurso ganho, mais uma vez um museu. Este museu tinha uma particularidade que era, porque é o museu do megalitismo, sendo que o megalitismo está na paisagem. E quando nós entendemos isso, este museu no fundo o que tenta é interpretar uma série de acontecimentos que estão na paisagem, e depois vocês vão ao espaço expositivo, mas sobretudo para nós no ateliê interessou-nos esta ideia de trabalhar com a sombra. Este tema do triângulo não aparece porque sim, é um tema que no megalitismo há imensos vestígios de pedras esculpidas em que o triângulo aparece, e nós o que fizemos foi, digamos, uma ideia mais, como é que se diz, contemporânea do que poderia ser o uso desse triângulo e como é que ele trabalha com a luz. Aqui estão os exemplos que aparecem do megalitismo. Não sabemos para que é que serviam estas pedras, mas depois a nossa interpretação naquele espaço era o que nos interessava. Basicamente, este espaço não é mais do que a apropriação de um edifício existente, que é um caminho de ferro, e o que nós fizemos foi este grande ponto de ligação que permite, de alguma maneira, associar à ideia do antigo comboio, mas que é ele o que faz a ligação entre os diversos corpos que existem no museu. Um dos corpos é realmente o espaço expositivo, e esta imagem que nós fizemos, no fundo, muito simples, que é como é que se interligam quer os corpos novos, que são dois nas extremidades, e o edifício existente. Está bem, desculpem. As residências de estudantes do Polo 2 da Ajuda, isto também foi um concurso público que nós ganhámos, com talvez uma dificuldade neste caso, é porque o concurso era-nos pedido que fosse feito faseadamente. Neste momento a primeira fase está feita e a segunda quase concluída. Neste caso, novamente, uma habitação jovem, num campus que não tem habitantes, ou praticamente sem habitantes, como é, digamos, que criar uma sensação de espaço, de lugar, que tem a sua proteção e que organiza, no fundo, quase como um grande bloco
que é feito com a habitação. Estes percursos públicos foram uma proposta nossa de maneira a interligar populações que estão recolhidas e estão separadas e fazer isso como uma parte de ligação. A sala de convívio tem esta ideia de se ligar à rua, mas também ao pátio interior que propomos, e depois, que é este, e depois os quartos, digamos, são organizados ao longo de corredores que não são apenas funcionais, que também têm um lado, digamos, de interação, de criar pequenas bolsas para eles estarem, e ancoradas por estes 4 volumes que são as escadas. As escadas, que neste caso são, digamos que vibrantes, aqui está um corte, as escadas são vibrantes, de maneira a incentivá-los a usar a escada em vez do elevador, e está bem sucedido porque eles estão a fazer isso. E estas diferentes cores também permitem que eles estejam sempre a perceber onde é que estão, já que isto é um donut, estarem sempre à volta. Os tais lugares informais de encontro, os quartos são muito simples, com uma métrica muito rigorosa que permite que um quarto simples seja convertido em quarto duplo e vice-versa, e portanto a métrica é sempre igual. Eles partilham casas de banho que estão, digamos que separadas dos duches e das sanitas para não haver problemas de alunos a quererem ir ao mesmo tempo ao uso das casas de banho. A relação com a cidade muito óbvia e neste caso tem uma relação de vistas bastante interessante. O uso do tijolo aqui fundamental, que é o tijolo que é do polo 2, que é comum no polo 2, nós aqui usámos mais um ingrediente que foi o tijolo poder sobrepor ou recuar de maneira a criar uma certa textura neste tijolo. Os vãos, que também são organizados por quarto, sendo que o vão horizontal está sempre associada ao olhar sentado, e o vão vertical à extensão do quarto na sua relação com a entrada. E portanto cria este dinamismo. Isto é visto do interior do pátio. E também sou eu, está bem, desculpem. Aqui é a Coruche. Este projeto para mim é bastante especial, porque este é um daqueles projetos em que é um projeto de paisagem, em que Coruche tem esta dificuldade de ter uma cidade organizada em 2 cotas, com cerca de 37 metros de diferença, e portanto o uso diário ou a subida diária desta calçadinha, como eles chamam, tornava as coisas difíceis, e neste concurso a nossa proposta foi exatamente propor um elevador que levava as pessoas a subir de cota, não significando com isto que a escada não fosse trabalhada e desenvolvida de modo a que se fosse confortável subir sem a espera do elevador. Portanto, nós esperamos que as pessoas, se calhar mais velhas ou com mobilidade reduzida, possam usufruir do elevador, mas quem vai com a sua bicicleta pode descer, porque há uma rampa que acompanha a escada e que obviamente facilita as coisas. Este é daqueles projetos que a arquitetura é muito simples, muito, digamos, concentrada em pontos, mas que faz uma transformação muito grande à cidade. E aqui está uma maquete que nós fizemos com as ligações. Há uma ligação aérea depois em ponte na zona mais superior, que obviamente tem alguma complexidade estrutural, mas todo o resto é muito mais cirúrgico e de detalhe do espaço urbano. Passa? Está bem. Aqui é uma axometria pelo elevador, que tem uma escada associada e que nós de alguma maneira criámos uma pele que o cobre, mas que tem todo um programa por dentro e que aqui quisemos mostrar. Este último trabalho é um trabalho que está, digamos, no forno, um concurso que ganhamos em parceria com vários ateliês em 2021, ainda em 2021, ainda no rescaldo do Covid, após o estudo do programa e o entendimento do lugar onde o edifício vai estar localizado, tivemos esta ideia de como é que a ideia de justiça para um país, portanto o Tribunal Supremo, deve ser um lugar que deve ser fundado
e o modo como a configuração do edifício e a relação que o edifício tem com o seu contexto urbano mais imediato, deveria ser um edifício que se apresentasse de forma igual para todos os seus lados, tal como a justiça, e que ao centro tivesse os seus espaços de circulação, como se tratasse de uma copa, debaixo da qual, tradicionalmente, nesta região, ainda antes do período colonialista, as pessoas se encontravam para tratar dos assuntos da comunidade. Portanto, há aqui duas ideias simples do ponto de vista de pegar em algumas tradições a copa da árvore, a ideia da fachada como se constituísse em vários troncos, e a ideia do edifício que é uma elipse e de um modo que se apresenta de uma forma muito semelhante para todas as suas frentes. Isto são algumas imagens do estudo das fachadas. Interessavam-nos e preocupavam-nos uma ideia que o edifício, apesar do seu simbolismo naturalmente adjacente, que não fosse um edifício excessivamente monumental, e daí que há uma grande diversidade do ponto de vista dos alinhamentos verticais dos pilares deste edifício. O edifício está num ponto-chave de Maputo, muito próximo da água, e aqui vemos do lado esquerdo um esquiço muito inicial que procurava questionar como é que se consegue construir um lugar que junte a comunidade e que tenha uma representatividade clara para a sua comunidade, para a sua cidade, no que diz respeito ao propósito que ele serve. Tivemos início esta preocupação de tentar organizar, estruturar o programa. O programa é um edifício de cerca de 25 mil metros quadrados, com inúmeros departamentos, com pisos com maior nível de segurança e pisos com menor nível de segurança, e aqui foi esta preocupação de, uma vez que estava estabelecido esta ideia de circular em torno de qual seria a disposição dos programas, dos departamentos, as suas inter-relações, que pareceria fazer mais sentido. Aqui esta preocupação altimétrica de perceber um pouco como é que o edifício se adequava à topografia e se relacionava com um conjunto de edifícios nesta zona da cidade de Maputo, e pouco depois esta ideia que o edifício também queria se constituir como um edifício integrado por um jardim, e o que nós vemos aqui nestes maiores vazios é que o edifício tem uma ocupação em termos de área útil que é ligeiramente inferior à área que o perímetro desta elipse permite, o que possibilitou que o edifício tenha uma série de jardins suspensos em vários pisos, que permite também que as pessoas no seu dia-a-dia, no seu trabalho, também tenham uma relação próxima com a natureza. Aqui vemos um pouco a planta da cobertura, a disposição dos vários jardins e esta ideia do jardim central em torno do qual as pessoas circulam. A planta do piso de entrada, nós temos norte do lado direito, portanto, o sol, digamos, o sol não faz o percurso ao contrário, mas o edifício recebe luz de norte e não de sul, mas é esta ideia que nós entramos no edifício a partir do jardim, e quando entramos temos um grande átrio, e a partir desse grande átrio temos a percepção dos diferentes programas, ao nível do piso térreo, os espaços mais públicos, os notários, a biblioteca, a sala de exposições e o grande auditório, e este atravessamento que o auditório permite que, através destas duas grandes janelas, que ao entrarmos no tribunal se consiga, através do auditório, ver o jardim e ver ainda o mar. Aqui conseguimos perceber um pouco esta relação entre o pátio, a circulação e o programa, o auditório ao centro, e um pouco o que é que imaginávamos que este espaço para a comunidade pudesse ser, qual pudesse ser o seu caráter. A primeira imagem de estudo da escala do átrio de entrada. Nesta fase ainda estamos a estudar que betão estaríamos interessados. Esta é a ideia do auditório, das salas solenes, e aqui é um espaço, como se pode ver, um espaço sem arestas, e aqui procuramos ter esta espacialidade, esta materialidade, como se debaixo da copa estivéssemos a tratar dos assuntos que dizem respeito a toda a comunidade.
estudos da fachada, aquilo já tínhamos referido como esta diversidade de alinhamentos verticais para quebrar um pouco a escala do edifício, para aproximar a relação do corpo com o edifício, e aqui um pouco esta entrada que se procura ser clara e com caráter de alguma escala, que através do jardim chegamos e vemos um pouco, vislumbramos um pouco os diferentes planos, a chegada, os vazios e o auditório ao centro. Eu penso que este é o último slide, queria apenas terminar. Espero que esta viagem por estes projetos não tenha sido muito exhaustiva nem muito confusa. O que procurámos aqui foi, de facto, apontar para caminhos os espaços que nos têm ocupado, esta relação com a memória, esta relação com a paisagem, entendendo sempre a paisagem física e cultural e o modo como os edifícios se enquadram nela como um contínuo, como parte de uma conversa que todos nós temos e enquadrando a arquitetura como parte de uma grande família. Esta preocupação em fundar um lugar que seja um lugar que seja aberto, que tenha espaços de fluidez, de inter-relação com a paisagem, e esse lugar ser sempre um lugar de interconectividade, ou seja, um lugar que aproxima os diversos modos de vivências destes espaços. A ideia de deambular, de percorrer estes espaços que possam favorecer e proporcionar este sentido de comunidade que nos interessa muito nos nossos projetos. Eu terminei, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, vou Cristina. pausar. Sim, obrigado. Obrigado, Cristina e Diogo, por esta excelente apresentação, não é? Um bocadinho do vosso percurso, que é mais extenso que só estes trabalhos, não é? Mas que são um grande exemplo daquilo que de bom foram fazendo durante estes anos todos e que de bom foram fazendo pela arquitetura portuguesa também, não é? Muito obrigado. E a passar agora a palavra à Ana Feliciano, da Polirei, para uma breve apresentação sobre os seus produtos e depois no fim ficaríamos para umas breves questões que se alguém quiser ir colocando, estamos cá receptivos à espera, se não iremos fazer aqui uma pequena conversa entre nós. Então, bom dia, ou boa tarde neste caso, obrigada a todos por estarem presentes, obrigada também à Espaço Arquitetura por ter tornado possível este encontro, à arquiteta Cristina Veríssimo também e ao arquiteto Diogo por terem aceito o convite. O meu nome é Ana Feliciano, para quem não me conhece, sou diretora da prescrição de Portugal, da Polirei, e creio que também poderá estar presente o meu colega delegado comercial, o Mário Pinheiro. Olá Mário, se estiveres aí. E então vou apresentar muito rapidamente, já que não temos assim muito tempo, vou tentar ser o mais breve possível. Então a Polirei é uma das empresas do grupo Wilsonart. A Wilsonart, que é líder global na fabricação e distribuição de superfícies decorativas. Estamos presentes em mais de 100 países e disponibilizamos soluções de elevada resistência e qualidade. O arquiteto aqui pode conferir que ele usou em vários projetos. E este facto de estarmos presentes em vários países permite-nos trabalhar com clientes, com projetos e conceitos a serem implementados à escala internacional. Para o caso até deste projeto em Maputo, depois acaba por ser sempre muito mais fácil, porque temos sempre colegas nos outros países. Estas são algumas das empresas do grupo da Wilsonart. Produzimos uma vasta gama de produtos, entre eles o HPL, o High Pressure Laminate, o compacto fenólico, as melaminas, painéis acrílicos, painel sanduíche, worktops em laminado, em quartzo ou aquele solid surface, revestimentos hidrófugos, que é uma novidade que eu vos vou apresentar em primeira mão, e também impressão digital em painéis com uma tecnologia avançada, isto é o Bush Sport, que é feito no Reino Unido. Temos 2 unidades de produção em França, as outras pertencem no Reino Unido, outra na Alemanha que pertence à Resopal, mas todas do grupo Wilsonart, mas estas são as mais importantes em Bergerac e em Ucel, que produzem então o material. Agora o porquê da escolha Polirei? Já que já apresentei a Polirei, faço-vos esta pergunta, mas vou explicando um bocadinho quais são as vantagens então de escolher Polirei. Porque escolher Polirei
é escolher uma empresa com mais de 60 anos de experiência e há mais de 20 anos em Portugal, portanto o know-how que podemos passar aos nossos clientes e consorciados parceiros. Somos os únicos fabricantes da Europa a produzir as suas próprias resinas, portanto isto leva-nos a um controle mais rigoroso de todos os nossos produtos. Temos uma forte presença na Europa, como já tinha dito, e o resto do mundo com mais de 600 funcionários. Isto é muito interessante. Todos os nossos produtos têm certificação antibacteriana, já alguns arquitetos que aqui estão sabem disto, subejamente, é uma característica que nos distingue dos demais de mercado e adequam-se perfeitamente a qualquer tipo de mercado, seja ele a saúde, residencial, retail, escritórios, que todos os serviços têm esta exigência de higiene que devem ser asseguradas. Portanto, isto há uns ensaios que foram feitos, as bactérias são eliminadas ao fim de 24 horas, 99% das bactérias, eu depois passo mais informação detalhada se precisarem. Porque temos também um compromisso com o ambiente, para uma abordagem à construção mais sustentável, temos esta preocupação, vários certificados que disponibilizamos, já mostro mais à frente, e estes compromissos ambientais, eu vou-vos dar alguns exemplos, já reduzimos em 4 anos a taxa de emissão de CO2 em 30%, estamos a reduzir progressivamente o consumo de água do meio ambiente, estamos a começar a usar a água reciclada da produção dos nossos produtos. Quando pensamos nos formatos que disponibilizamos, pensamos essencialmente na sua aplicabilidade, ou seja, por exemplo, o formato de porta, nós desenvolvemos formatos de porta especificamente para portas, é o 2,15 por 0,97 ou 2,45 por 1,24, para reduzir as taxas de desperdício, é também uma medida de compromisso ambiental, e também todos os nossos produtos já contêm 65% de matérias recicláveis. Também escolher Polirei é escolher ter suporte técnico a todos os níveis, desde a execução de projeto à fase de construção, nós damos todo o tipo de apoio, quer seja desenhos por menor em AutoCAD, este suporte digital de fichas técnicas, manuais de uso, manual de instalação, os melhores descritivos para cada um de encargos, etc. Isto é um sem número de coisas que nós disponibilizamos. Ao nível do ambiente, também pode ser um tema ainda por explorar, é difícil. Neste momento estamos a começar a ver obras em Portugal com estas certificações. Desenvolvemos ferramentas que permitem uma melhor consulta de todos os certificados e a documentação que disponibilizamos. Temos aqui, por exemplo, o passaporte ambiental por produto, disponibiliza toda a informação resumida e depois um a um as fichas técnicas. Aqui também o BRIM e o LEED, que temos estas certificações, o PFC, o FSC a pedido, muita coisa no que toca ao ambiente. Os nossos produtos, vou fazer um resumo muito rápido, muito breve, da nossa gama de produtos. Temos, eu acho que consigo fazer aqui qualquer coisa com um ponteiro. Isso. A melamina, toda a gente conhece certamente, pode ser com suporte em aglomerado de MDF e temos também o MDF com núcleo negro. Dentro da gama melamina temos também o acabamento de touch, que é anti-dadas, que acho que este é impressionante, toda a gente costuma gostar. O laminado, o High Pressure Laminated HPL, mais conhecido, temos o HPL normal, o monochrome, que é todo da mesma cor, não tem aquele castanho que normalmente não se gosta de ver depois do orlado, o Pure Metal, que é uma folha de metal, e depois o Signature Library Creation, que eu vou falar mais à frente. Temos também o painel sanduíche, que é a junção do HPL com aglomerado MDF ou contraplacado marítimo e o HPL na outra face, portanto é uma sanduíche de HPL. Depois o compacto fenólico, o Reisipur monochrome, muito utilizado para tampos de cozinhas, tampos de casas de banho, porque ele tem um núcleo igual às faces, é incrível, temos 5 núcleos neste momento, 2 brancos, um preto, um cinza e um bege. Depois o Reisitop, este tem uma elevada resistência mecânica, se todo o outro aguenta até 180 graus, este aguenta até 210, muito adequado também para tampos de cozinha. Poliforme, são worktops, tampos de cozinhas, casas de banho, e neste momento está-se a usar muito para a construção de custos controlados, que ele é muito resistente, também aguenta até 180 graus de temperatura, com as umidades também não terá um problema. E aqui a novidade, o Nuance. O Nuance é 100% à prova d'água, é de fácil instalação, não tem a aplicação de perfis, já mostro um bocadito
aqui à frente. Vou desvendar-vos um bocadinho deste novo produto. Eu estou agora com um projeto em mãos, com este produto, porque vamos criar 600 casas de banho para residências, e então isto de alguma forma tinha que ser mecanizado. Este é o produto que vai ser usado, ele encaixa aqui com um clipe, como estão a ver, faz como os pavimentos flutuantes, não é preciso ter estrutura na parede, é diretamente sobre o suporte, seja ele reboco, seja peladura, tem uma cola específica, um selante para a junta, completamente ignífugo, hidrófugo, peço desculpa. Para zonas úmidas é o ideal, ele não necessita de regularizar, é incrível, depois eu posso disponibilizar mais informação sobre isto se pretenderem. Aqui já está alguns exemplos, o revestimento nas paredes, a junta mal se vê, parece um cerâmico, com a vantagem de ser mais rápida. As placas têm 2,60 m por 1,20 ou 2,60 por 0,6, portanto é muito rápido, ele não se parte, é inquebrável, portanto é muito fácil também o transporte. Aqui na casa de banho também foi usado o mesmo produto. Mais um exemplo de nuance, este é imitar a madeira, uma imitação de madeira, uma impressão. Aqui uma impressão de betão. E por fim, então, o Signature. Temos dois tipos de Signature, a Library, que é um banco de imagens, temos 300 e muitas referências que estão constantemente a ser atualizadas, de acordo com as novas tendências. Aqui alguns exemplos, por exemplo a cortiça, também temos a OSB, a terraza, eu mostro já à frente algumas imagens, aqui uma criação com a terraza, aqui em HPL para permitir o curvo, os tampos em compacto fenólico na mesma referência, esta é uma das possibilidades da Polyray, é a versatilidade. Mais um exemplo, aqui não sei se conseguem ver na imagem, mas é cortiça. Qual é a vantagem de usar cortiça ou imitação de cortiça? É precisamente a higiene, a limpeza, a durabilidade, a resistência mecânica. Nem sempre a cortiça se adequa a todos os tipos de espaços e aqui criamos essa oportunidade. Signature Creation é fazerem o que quiserem no vosso, um desenho, uma imagem, uma fotografia, vocês enviam-nos o desenho que querem fazer, a vossa criação, seleciona-se o formato de placa, é feita uma amostra para aprovar a qualidade da imagem e ficam com a vossa criação. Portanto, aqui a criação é ilimitada, é mesmo o que vocês pretenderem. E agora, muito em resumo, e respondendo à pergunta que vos fiz no início, o porquê de escolher Polyray, porque a Polyray acredita que o design deve acrescentar valor ao projeto e não distraí-lo, portanto é só acrescentar e nunca fugir para a questão do design, do pormenor, o detalhe. Aqui está depois então alguns exemplos de projetos que já foram feitos com Polyray. As imagens de projeto têm a identificação do tipo de aplicação e a referência utilizada, que espero que vos sirva também a vocês de inspiração. Estou quase a terminar, acho que não tomei-vos muito tempo, espero que também seja útil. Pronto, aqui são os escritórios que se usou como revestimento de paredes e portas, não dá para ver muito bem na fotografia, é um touch, que é aquele acabamento que não deixa impressão digital, mas tem um nervurado que se assemelha às madeiras. Em cozinhas, também para painel de parede, este calacata é monocromo e este rebordo que se vê tampo e este teto, se assim se pode dizer, também é monocromo, por isso se vê a espessura em branco. Aqui um pure metal para revestimento de paredes num hotel, hotelaria. Hospital da CUF Descobertas, os quartos de internamento. Foi uma combinação de branco com decorativo de madeira. Nos corredores foi em compacto fenólico, nos interiores tudo em painel sanduíche ou laminado, com a mesma cor dos corredores. Aqui o projeto da CVDB, com o cor de laranja que eles muito usam, que podiam ter explicado o cor de laranja, acho que tem a ver com o estímulo à aprendizagem, acho eu. Sim. É isso, não é? Obrigada, Pronto. sim. Eu sabia que tinha qualquer coisa a ver com isso, que vocês na altura explicaram, e achei muito engraçado. Pronto, mais cor de laranja, este verde que também é da Polyray. Aqui na habitação, no setor residencial, pode-se usar em praticamente tudo, só não se usa em pavimentos, para as cozinhas, mais cozinhas e mobiliário. Continuando,
cabines sanitárias, cacifes e bancos. Aqui este é um projeto também muito interessante, ali para o Martinhal, foi muito interessante. Este trabalho para casas de banho, não tem qualquer problemas com as umidades, como eu tinha falado. Os interiores dos roupeiros também, com este pormenor a gold. Este aqui acho muito interessante também, painéis acústicos, mas aqui decorativos, foi feita uma serigrafia com os cortes, ou seja, fez cortes mais rasgados, menos rasgados, e conseguiu-se fazer aqui uma dinâmica muito interessante. Estes ripados também a fazer um desenho para dar mais movimento. O Hospital da Luz, toda a gente deve conhecer certamente, usou-se para revestimento de paredes e portas, aqui num branco e aqui um errado branco, que é uma madeira, é também muito interessante, que parece um bocadinho aquele contraplacado de bétula. Mais mobiliário de cozinha, casas de banho também. E por fim, aqui os contactos que eu deixo se precisarem de alguma coisa, de catálogos, informação técnica, amostras, temos um serviço de amostras gratuito, em 48 horas entregamos formatos A4, tudo o que precisarem, fichas técnicas, tudo o que precisarem, estamos sempre disponíveis, fica aqui o contacto. Eu acho que posso tirar para entretanto aparecer toda a gente, não sei se sei tirar, que eu sou uma nada. Como é que eu tiro? Deixar de partilhar? Isso. Sim, Ana, é deixar de partilhar. E agora? Está aqui, ok, pronto. Sim, já estamos a ver. Obrigado, Muito Ana. obrigada a todos por terem aguentado até aqui. Obrigado, Ana, por esta explicação também dos materiais rápido, e foi das muito vantagens dos materiais da Polirrey, não é? Portanto, que todos usamos também nos nossos projetos. Portanto, ia voltar a sugerir algumas questões, não é? Portanto, temos aqui só alguns agradecimentos pelo webinar e pela qualidade dos arquitetos convidados. E eu ia colocar uma primeira questão à Cristina e ao Diogo, para abrirmos aqui o debate, não é? Portanto, também para termos aqui uma abrangência para todos, se quiserem participar. Percebi durante a apresentação dos dois que é essencial para vocês a questão do espaço público, não é? Esta relação das pessoas com o espaço e a sua interação, não é? Portanto, é uma questão extremamente importante nos vossos projetos, por aquilo que se percebeu. Ela acontece de uma forma natural, ou seja, muito logo no início do projeto, isto é uma constante em todos os projetos, é pela condicionante do projeto em si, ou há outras razões também na vossa dinâmica de projeto, não é? Portanto, que acontece com alguns ateliês, não é? Que têm como forma de premissa de trabalho, portanto, qual é a base, portanto, para esta ideia sempre muito presente nos vossos projetos desta questão do espaço público? Bom, isto, não sei se repararam que dos 15 projetos que mostramos, só um é que era privado. Todos eles têm uma dinâmica muito pública. Mas há aqui coisas muito interessantes que nos interessam, que é o edifício não acaba na sua porta de entrada. Há toda uma relação entre o interior e o exterior, não só de vistas, mas também de expansão do próprio projeto. Curiosamente, um dos primeiros que nós focámos isso no Centro Cultural de Cartaz tinha uma particularidade, é que as pessoas do Cartaz quase nunca tinham ido ao teatro e inicialmente espreitavam, e a ideia do espreitar, com esta ideia do prolongamento do espaço exterior para o interior, fez com que elas dissessem, mas este espaço pertence-me. Portanto, esta ideia da pertença e da continuidade do espaço é algo que para nós é essencial, é para dizer este espaço é de todos, és bem-vindo. Podes entrar, mas ao mesmo tempo também isto que nós temos de muito interesse, que é o edifício comunica, cria uma simbiose com o exterior, mesmo em edifícios existentes. Quando nós mostramos Arraiolos, que era um edifício existente, houve uma tentativa sempre de alinhar fachadas através dos vãos, de modo a que a permeabilidade visual acontecesse. Portanto, ele já estava no DNA do edifício, nós completámos pela subtração de algumas peças interiores e que permitia que as duas fachadas alinhassem, mas que se permitisse que a vista também fosse mais permeável. E depois é esta ideia também, por exemplo, agora no Tribunal de Moçambique,
que é próprio, digamos, espaço verde que entra pelo edifício e que passa a criar também, não há um limite, digamos, em ter um jardim interior ou um jardim no exterior. Portanto, isto é uma das coisas que nós temos perseguido e que nos ajuda, digamos, a tentar ir mais longe. E, mais uma vez, aqui em Moçambique fomos um bocadinho mais longe porque o programa assim o permitia, mas esta ideia sempre de conjugar o que é um edifício com a sua matriz, com a sua gênese, que é a própria cidade. E ele a fazer uma ligação quase simbiótica, quer dizer que a sua subtração futura cria ali um vazio, no sentido de nós tentarmos que a cidade se prolongue pelo interior, é quase como se criasse ali um corte. Portanto, é uma intenção que nós temos de projeto e que temos vindo a fomentar sempre que podemos, e até em muitas das casas particulares que fazemos, tentamos que às vezes a porta se possa abrir e que se possa permitir vislumbrar alguns pontos, nunca pondo em causa a privacidade, mas é sempre esta extensão entre o interior e o exterior que nos interessa. Sim, e a pergunta era também... Está muito calado. Boa. Acho que gostou da resposta, não é? Portanto, está ali, estava a pensar, mas também acho que percebeu. Mas a ideia era essa também, porque percebe-se que mesmo no interior dos edifícios há essa constante busca pela interação das pessoas, não é? Portanto, que não é um espaço só para uma ou para duas pessoas, não é? Portanto, a ideia é que eles se cruzem e que aprendam, e portanto, inclusive nos exemplos que deram das escolas, não é? Isso também é muito evidente, não é? Claro. Mas ao mesmo tempo, desculpa acrescentar, Não. é esta ideia que mesmo os espaços de circulação nunca são só de circulação, é a tentativa que eles sejam mais alguma coisa, é quase como se lhes dessemos uma utilidade para além da circulação. No caso da residência de idosos, na Apoio, é incrível como aqueles espaços têm uma receptividade incrível nos idosos. Há muitos deles que estão, digamos, em cadeiras de rodas, mas abrem a porta de entrada, porque querem ver passar os vizinhos, porque às vezes há uns que cantam naquela zona, eles querem ouvir, portanto é um espaço de interligação, isso é fundamental. E depois esta ideia de que não são espaços sem caráter, isto é, nós podemos dizer que há espaços de vários tamanhos para acomodar diversos tipos de convívio, não é? Aquele que quer ser o namorado e a namorada, mas também aquele que quer ter o seu grupo de música, ou o seu grupo de contacto, e depois os que querem ter assembleia, que é na escola que nós fizemos aquele pequeno auditório em que pode estar um grupo mais alargado, mas esta consciência que os espaços podem agrupar condições e pessoas diferentes e grupos diferentes. Obrigado. Uma outra questão que acho que é também particular no vosso trabalho, não é? Portanto, que é uma coisa que eu vou seguindo com alguma frequência também, que é esta, eu não lhe chamaria de depuração, porque acho que não é esse o que vocês procuram, não é? Também, mas esta questão dos materiais, não é? Portanto, serem sempre aquela questão quase colocados em cru, não é? Digamos, aquela matéria-prima como aparece, que foi aquele caso, por exemplo, dos tijolos que vocês usaram naquela revestimento exterior do auditório, não é? Portanto, que acabava por usar ali. Como é que é esta relação que depois acontece com a indústria, não é? Portanto, qual é a premissa que vocês usam? Penso que procuram isto também em quase todos os projetos, não é? Portanto, ter sempre um tipo de solução deste género que... E depois se ela é local, não é? Também, portanto, pela questão da sustentabilidade, não é? Portanto, também toda essa temática se faz sentido também para vocês, claro. Que, quase certeza que sim, não é? Mas deixou a pergunta também nessa questão da sustentabilidade, se é importante para vocês. Sim, é completamente importante. Eu fui estudar para Harvard para aprender estas coisas, vai fazer 20 anos, portanto já podes ver o que eu estava preocupada já nessa altura. Esta situação dos materiais, nós muitas vezes acreditamos, era um bocadinho o que eu disse atrás, com pouco se pode fazer muito. E às tantas o material em cru pode ser ele, digamos que o grande, digamos que a grande presença na arquitetura, na Escola Brandcamp Freire foi assim, não é? Depois, curiosamente, nós gostamos de usar materiais na sua relação também com a cor,
No caso da Polirrei, nós as cores que usámos eram cores que tinham a ver com o projeto. Aquela fotografia que a Ana mostrou, aquele laranja, era um laranja que fazia parte da nossa, digamos, da nossa palete de materiais. Muitas vezes fazemos desafios à indústria. Neste momento estamos a fazer para o Tribunal de Moçambique um desafio à indústria no caso dos caixilhos, mas já fizemos com outras, no sentido de dizer assim, mas é possível vocês modificarem ligeiramente esta ou esta particularidade. Curiosamente, muita da indústria é receptiva e nós gostamos disto, sobretudo quando as quantidades assim o justificam, não vamos exigir quando são quantidades muito pequenas. Há indústrias que são mais interessadas nesta, digamos, nesta procura dos arquitetos que outras. Mas sim, estes desafios interessam-nos imenso e, portanto, o material em cru muitas vezes é um material que tem, digamos, a sua presença, não precisa de mais nada, desde que seja muito bem feito e é curioso que eu uma vez, só para vos dar assim um exemplo pequeno, a nossa arquitetura é muito simples, mas ao mesmo tempo tem métricas muito rigorosas. E eu a dada altura na Brancampo Freire estava a visitar a obra e vi um trabalhador que estava a montar uma parede sem olhar para desenhos nenhuns. E eu disse-lhe, bem, mas como é que está a fazer? Eu não vejo desenhos nenhuns na sua mão. Ele disse, porque eu já sei, eu percebi que a vossa métrica eram estas e estas paredes têm 7 tijolos. E realmente é isto que nós queremos que eles também percebam. Os nossos projetos, no fundo, têm, vou pôr agora entre aspas, um DNA que está lá e que é muito simples de perceber. E mesmo as curvas do auditório são todas elas desenhadas de modo a terem métricas e, portanto, são fáceis de chegar lá ao nível da construção. Portanto, a nossa preocupação também é que o nosso desenho arquitetónico tenha uma facilidade de entendimento por quem o executa, quem executa a obra, mas ao mesmo tempo que haja algum rigor e alguma base que as pessoas consigam ter a leitura que aquele trabalhador teve, que percebe, já não preciso dos desenhos porque eu já entendi o projeto, muito obrigada, mas já sei como é que se faz, e fez bem porque a leitura que ele fez é correta. Portanto, temos este entendimento com estas particularidades. Ia acrescentar, não, ia colocar aqui uma outra questão que tem a ver com aquilo que a Cristina disse agora, e ainda é possível hoje em dia com a velocidade que a construção e a indústria, não é? Portanto está a caminhar, principalmente a construção, não é? Que sabemos que tem que ser rápida, não é? Portanto cada vez mais, ainda há tempo para se pensar todos esses pormenores e essa capacidade de desenvolvê-los a esse nível. Imagino que seja uma dificuldade, não é? Cada vez mais, porque todas as coisas são... mas ele faz falta, não é? Portanto, muitas vezes depois há alguns trabalhos também, dada a pressa, vou chamar a pressa de construção, depois perde-se algum pormenor, não é? Portanto, vocês ainda conseguem ainda se ajustar a essa dificuldade de tempo, não é? De cada vez tudo ser mais rápido e tudo ser mais difícil de pensar e de executar. Eu percebo a questão, mas aqui há uma coisa que é intrínseca à arquitetura. A arquitetura, o pormenor também faz parte da arquitetura e, portanto, há arquitetos que eu considero mestres, que é a Lily Reich e o Mies van der Rohe, começavam com o detalhe e depois passavam para o desenho, não é? Mas aquilo que eu espero é que a arquitetura ainda tenha esta coisa que é, quando nós vamos aproximando, aquele pormenor ganha vida, mas é essencial no projeto. Hoje estávamos aqui a discutir a sombra que um determinado caixilho vai fazer e que é essencial essa sombra existir, quer dizer, é aquela parte que não é quantificada, mas que tem uma resposta e quem vai usar o edifício vai sentir. Claro que é difícil e nós estamos despertos e achamos que, mesmo a nível de computador e tecnologias, é possível acelerar algumas partes do desenho. A equipa tem que estar muito oleada para saber exatamente o que é que se pretende, mas é possível comunicar e não sei se vocês viram, nós temos esta
esta grande necessidade de saber comunicar muitas vezes sem falar. Aqueles diagramas que nós mostramos em quase todos os projetos são uma maneira de nós comunicarmos sem lá estarmos, não é? Mas ao mesmo tempo, como é que isso se passa transversalmente, não só a nível da equipa de projeto, como a equipa de quem vai construir, o construtor, mas depois também chegar ao público em geral e ao utente daquele edifício ou do que for, é muito, muito importante para nós. Eu acho que o detalhe tem hoje, digamos que se as indústrias estiverem despertas, há aqui digamos, uma simbiose entre os projetistas e a indústria que permite com que, às vezes, com muito poucos requisitos que nós temos, a indústria pode-se até, digamos que propor coisas novas ela própria. No fundo, nós muitas vezes, naquele caso daquele tijolo para a Escola Branca Campo Freire, eles fizeram uma patente nova, nós não recebemos nada com isso, mas nós recebemos, foi o projeto que nós queríamos. Claro. A empresa receberam uma patente nova, olha que bom, não é? Tem esta vertente. Portanto, eu acredito, nem todas, mais uma vez, nem todas as empresas estão dispostas a isso, mas eu acredito que esta possível continuação, se for bem gerida, se não puser em causa o cliente, etc., eu acho que é possível e nós continuamos a apostar nisso, vamos ver quanto mais tempo dura, mas gostaríamos que acontecesse, que eu acho que acaba por beneficiar todos, não é? Sim, Nem sem que dúvida. seja só pela sombra do caixilho que vai bater a uma determinada hora, mas é o supérfluo com o qual nós não podemos viver sem. Isto agora estou a frasear o Cabral de Melo e o Vítor Figueiredo, que usava muito estas expressões. Mas em relação ao tempo, o que também sentimos é que a nossa relação com os nossos parceiros, com a indústria, com fabricantes, também tem mudado muito. Uma das coisas que nos tem dado particular gozo é muitas vezes estamos a falar sobre uma grande variedade de materiais e as pessoas que estão a trabalhar para fornecedores também são arquitetos e estão em conjunto connosco a detalhar, às vezes peças novas, às vezes pequenas adaptações a peças como o que a Cristina acabou de referir, a extrusão de um perfil de alumínio que é uma capa de uma caixilharia de cortina de vidro, que possa interessar, e as pessoas têm, de facto, pelo menos em muitos dos nossos projetos, estabelecido uma relação de entusiasmo e de experimentação que ajuda muito a lidar, de facto, com esta noção da pressa que nos passo a expressão, imposta, que nos é trazida nestes processos. Eu estou aqui a ver a Andreia, que é a nossa parceira de Maputo. Olá, Andreia. Obrigado por estares aqui assim, com quem nós estamos a fazer o trabalho do Tribunal em Maputo. Mas o que eu queria referir é como é que nós, e aqui esta intervenção da Ana foi muito importante, também saímos um pouco deste espaço que julgamos que é o nosso ateliê e aprendemos a fazer investigação com outras estruturas que têm isso por hábito. Todos os materiais que existem no mercado atualmente passaram por um processo de R&D, de Research and Development. Portanto, eu diria, essa inteligência também e ginástica dos arquitetos que nos agrada, e talvez tenhamos aprendido ou tornado mais permeáveis essa forma de procurar estar na nossa profissão, pelo fato de termos tido experiências internacionais muito diversas e que nos também ajudaram a questionar um pouco como é que podemos trabalhar de uma outra forma, e às vezes fazer uma experimentação que à partida não iríamos imaginar. A história dos blocos acústicos é uma que surgiu de uma pergunta apenas se os blocos poderiam ser mais lisos, e a pessoa, o sorriso e obviamente a intriga e é claro, o sentido e a oportunidade, porque até à data não tinha havido nenhum arquiteto a colocar uma questão tão simples quanto esta. Exato. Às vezes também depende de nós, não é? Fazer as perguntas no momento exato. Completamente. E o desafio, e ver o brilho do outro lado que estão interessados, outras vezes não, e portanto aí não há muito a fazer.
E agora só que colocaram aqui uma pergunta à Ana, mas penso que a minha colega aqui já respondeu no chat, mas se a pergunta foi especificamente qual era o contacto da comercial da zona de Lisboa, mas já agora, se quiser esclarecer, Ana, se há mais alguns contactos pelo país, não é? Portanto, e qual é... e quais são? E onde é que os podem... Tem que ativar o som, Ana. Já está. Para tudo o que é gabinetes de arquitetura podem falar comigo, mas se quiserem que se fale com carpintarias ou distribuidores, eu depois sugeria o contacto do Mário, mas fiquem com o meu, que eu depois distribuo. Ok. E esse, só para finalizar, porque o tempo também já vai longo, não é? Não queria estar a ocupar mais a arquiteta Cristina e o Diogo, não é? Porque sei que têm os seus compromissos. É só para finalizar e colocar aqui uma pergunta que é mais ou menos atual, não é? Portanto, é o nosso grande problema hoje em dia, que é a questão da habitação, não é? Como é que veem este problema, não é? Portanto, o que é que acham que poderá ser uma solução? Como é que podemos, nós arquitetos, não é? Também ajudar à solução, não é? Portanto, que tipo de soluções é que podemos propor? Se o programa Mais Habitação, não entrando aqui em grandes, se faz algum sentido, se não faz, não é? Portanto, um bocadinho a vossa opinião sobre este tema, não é? Portanto, que é, diria, o tema principal, não é? Portanto, que temos que trabalhar nos próximos tempos. Sim. Tu? Sim, começo eu. Curiosamente, a nível de arquitetura, há um grande desenvolvimento ao nível de habitação, a nível tipológico, se vocês quiserem. As universidades continuam a fazer investigação e há um grande salto a esse nível, inclusive a habitação mais inclusiva. Eu lembro-me do CISA, quando lhe propuseram no EIG fazer uma habitação para cada cultura presente naquele lugar, ele disse, não, eu posso fazer uma casa que tem várias portas a abrir, pode ser adaptada por uma família muçulmana em que as mulheres não se cruzam com os homens, como pode ser usada por qualquer outra família. E, portanto, este é um exemplo. Tipologicamente, eu acho que há um grande, digamos, desenvolvimento a nível da arquitetura. Recentemente também tem havido mais este do co-living, como é que várias pessoas podem viver sem constituir família, no fundo. Portanto, aí estamos bem. Políticas de habitação, pois acho que aí precisa de haver um grande input, até porque estamos com as cidades, nomeadamente as cidades maiores em Portugal, muito viradas para um turismo que torna difícil as pessoas habitarem no centro, o que é problemático, não é? Nós já tivemos exemplos em que o centro estava desertificado e que houve um grande incêndio no Chiado, não sei se recordam, e que a intervenção do CISA voltou a trazer pessoas para o centro da cidade, mas estamos cada vez mais as pessoas a saírem do centro, porque torna-se impossível mantê-las lá a nível de preços, não é? Portanto, aí tem que haver um grande trabalho. Depois há outro grande trabalho que há que ter que ser feito, que é não dividir classes sociais por bairros. Isto é um erro enorme, os franceses tiveram problemas gravíssimos com isto, mas as pessoas podem coabitar com diferentes estratos sociais. E a habitação pode ter uma resposta a isso. O Haussmann em Paris o que fazia era, por exemplo, não quer dizer que seja este o modelo ideal, mas este era o modelo na altura do Haussmann, em que ele punha as classes mais ricas nos pisos mais baixos e classes mais pobres nos pisos mais altos, sendo que todos habitavam o mesmo edifício. Portanto, os modelos existem. Agora, separá-los é que não será talvez a melhor estratégia. Penso que a nível da arquitetura, eu acho que nós precisamos de habitação. Portanto, o criar habitação é fundamental. Penso que tem havido intervenções interessantes recentemente, há outras mais discutíveis que eu gostaria de conversar se calhar mais em privado, mas apenas deixo no ar que prescrições arquitetónicas não é bem aquilo que eu acho que seja o mais desejável. Acho que há bom haver linhas que ajudem ou que de alguma maneira orientem, linhas orientadoras, mas nunca prescritivas, e eu tenho um bocadinho de receio que esta ideia da prescrição pode ter o lado negativo também, portanto só alertar para isso, deixar isto no ar.
Sim, o tema da habitação, e se nós formos ver o que tem acontecido, nós conhecemos um pouco melhor a realidade da cidade de Lisboa, mas toda esta preocupação e conversa sobre os processos de gentrificação, da presença de um turismo massificado e o modo como isso tem afetado as populações que tradicionalmente viviam nos bairros históricos, é um tema extremamente delicado. Nós temos ainda digamos, um conjunto de edifícios de habitação número considerável que estão abandonados e portanto, há aqui todo um trabalho de edifícios ou de privados ou que pertencem até ao Estado ou aos municípios. Está aqui um levantamento, um trabalho que nos parece ser fundamental para que seja possível trazer as pessoas para a cidade. Nós assistimos durante décadas a um movimento de expansão, digamos, da conquista dos subúrbios. Sabemos que isso tem um peso ao nível do investimento em infraestruturas e da sua manutenção que é extremamente considerável. Tem havido inúmeros estudos sobre os processos de densificação dos centros urbanos como estando profundamente relacionados com modos de maior sustentabilidade no modo como nós vivemos. Nós vemos que todos os aspectos da mobilidade estão a mudar consideravelmente e isto tudo se cose um pouco com a possibilidade de vivenciarmos as cidades 24/7, digamos assim. O que nos parece bastante interessante, e estamos a passar por um período muito curioso agora em Portugal, com um conjunto inúmero de concursos que são lançados, e eu devo dizer que fico bastante satisfeito ao ver que há novas gerações de arquitetos mais novos que estão a ter oportunidade de acesso a esses concursos. Portanto, há aqui um sentido de grande oportunidade, independentemente às vezes da dureza dos sítios ou da dureza dos programas, mas sentimos que determinadas instituições responsáveis pela encomenda pública estão a dar a oportunidade que as pessoas que melhor têm capacidade de resolver um determinado programa, um lugar através de um projeto, tenham acesso à encomenda. E com isto, o que queria também acrescentar é que para complementar um pouco aquilo que a Cristina já tinha referido, nós estamos a observar uma mudança considerável ao nível do paradigma da habitação. Nós, quando vimos o que se passou um pouco entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, houve uma experimentação ao nível tipológico, ao nível da organização do espaço doméstico, as cozinhas de Frankfurt feitas pela Margaret Little-Schutz, e portanto há aqui se calhar trabalho que estas novas gerações, que até novos processos de fabrico, não é que a gente tenha que transformar as nossas casas em assemblagens IKEAnas, digamos assim, mas é preciso dar espaço para que essa experimentação, há muito conhecimento, há muitas teses de doutoramento, há muita investigação que está a ser feita. Eu penso que estamos com um enorme sentido de uma excelente oportunidade para que estes múltiplos, diversas formas de habitar possam ser exploradas, materializadas, espacializadas, construídas e depois usufruídas por um conjunto populacional que pretende ser diverso, de forma também a tornar que as nossas cidades sejam mais diversas e mais inclusivas também. E até porque essa própria novas formas de construção, não é? Que algumas já existem há alguns anos, não é? Serão também uma solução para aquilo que é um dos grandes problemas, que é a mão de obra atual, não é? Exatamente. Portanto, Exatamente. E a assemblagem de fábrica, não é? Que penso que era isso que o Diogo estava a referir, não é? Tipo, permite um ganho, não é? Tipo, em termos de construção com alguma significativo, não é? Sim. E todo o cuidado que hoje em dia já é impensável não haver à volta do comportamento térmico ambiental dos edifícios, o envelope térmico. Felizmente já penso de uma forma generalizada, já ultrapassamos os anos em que era preciso discutir a necessidade de ter isolamento térmico nos edifícios. Quer dizer, esse passo, essa evolução é muito importante, porque estamos a falar de todo o consumo de energia, emissões de CO2, a economia das famílias. Ou seja, eu tenho sempre um pouco este otimismo, dizemos sempre que não é possível ser arquiteto sem ser otimista, e que há de facto um sentido de oportunidade agora muito grande nestes concursos todos que nós estamos a ver a decorrer em Portugal.
Sim, é um bom pronúncio de que o PRR, não é? Portanto, que é onde eles mais estão a incidir, não é? Seja cumprido e para bem de todos, não é? Portanto, eu gostava de continuar a conversa, não é? Portanto, está a ser muito interessante, mas acho que terminaríamos por aqui, se não houver mais nenhuma pergunta, porque também foi uma conversa entre nós, não é? Portanto, aqui na parte mais da organização. Queria agradecer à Cristina e ao Diogo, não é? Portanto, e à Ana também, não é? Portanto, por esta hora e meia de aprendizagem, não é? Portanto, que já vai aqui, parece que ainda agora começamos, mas já levámos uma hora e meia do webinar, não é? Portanto, o que é bom, não é? Porque é sinal que é interessante e que faz sentido este tipo de ações também da nossa parte. Convidar todos também a visitar a nossa plataforma, não é? Portanto, onde podem ver artigos, projetos, portanto, todos os nossos colegas, alguns produtos também, inclusive da Paulo e Rei, que também estão presentes, outras marcas, e espero vê-los numa próxima oportunidade, num próximo webinar, em princípio em setembro, não é? Porque entretanto, esta altura agora começa a ser preparativos para férias, não é? Portanto, estamos todos ocupados. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigada a nós. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada. Obrigado pelos comentários, ficamos muito sensibilizados com todas as trocas de comentários que foram aqui feitas. Quero agradecer a vossa presença e sobretudo também a pessoas que já não vimos há algum tempo. O Zoom tem esta quase que qualidade também que consegue aproximar pessoas de uma forma às vezes extremamente direta quando estamos em geografias completamente diferentes. Isso é também, se quisermos nesta perspectiva do habitar pós-Covid, também é uma forma de nos aproximar que é bastante interessante também, bastante forte também. Sim, e permite chegar a outros públicos que muitas vezes tinham dificuldade, não é? Por exemplo, podíamos ter feito isto em Lisboa, não é? Portanto, numa sala onde estaríamos alguns presentes, mas não estariam alguns outros que estão espalhados por vários países, pelo mundo, não é? Portanto, e esta interação também é muito interessante, que esta nova realidade nos veio permitir, não é? No fundo, fazermos webinars. Então, sendo assim, encerrada, muito obrigado a todos e até uma próxima.